Bem-vindo ao Museu de Arqueologia Bíblica. Neste momento, começamos o nosso áudio-guia. Introdução à Bíblia. Dentro de cada letra estão artefatos que demonstram um pouco sobre a história da trajetória da Bíblia. Os primeiros artefatos que estão disponíveis são os papiros, embora os originais sejam pergaminhos. Estes são apenas réplicas, porém, são fidedignos aos originais que se encontram principalmente no Santuário do Livro, Israel, museu que abriga a maioria dos manuscritos do Mar Morto. Papiro pode ser, primeiro, a planta papiro cresce em regiões alagatiças, como as margens do rio Nilo. 2. A folha que é proveniente a partir da haste da planta papiro. Quanto à folha, o seu valor era alto e nem todas as pessoas possuíam a habilidade de escrever. Portanto, apenas uma parte da população poderia ter acesso à escrita. O pergaminho era outra alternativa para a escrita, mas este surgiu por volta do 2º século a.C. na cidade grega chamada Pérgamo, por isso do nome pergaminho. Posteriormente foi uma alternativa ao papiro. Códex. Uma das primeiras tentativas de estabelecer a Bíblia em formato de livro, possuindo capa e contracapa, provavelmente surge entre o 1º e o 2º século depois de Cristo, e foi chamado de códice, ou códex em latim significa casca de árvore. Os primeiros cristãos utilizavam rolos judaicos, eram compridos e de difícil manuseio. Todavia, surgiu a possibilidade de transformar os livros em uma pequena biblioteca ou livro, tábuas de escrita. Também chamada de códex, essas pequenas tábuas eram utilizadas por alguns amanuenses durante os discursos dos mestres. Em Romanos, Paulo utilizou um amanuense enquanto ditava a carta. Ele é o autor, mas a mão por trás da escrita é Tércio, Romanos 16, 22. Não existe evidência se Mateus utilizou uma tábua semelhante a essa durante o discurso de Cristo, como apresentado na série The Chosen. Mas caso tenha utilizado, isso pode ser uma das explicações do porquê Mateus era assertivo nos discursos de diálogos de Cristo. Além disso, Mateus era cobrador de impostos, Mateus 9:9. Sabia ler, escrever e realizar cálculos com precisão. Talvez isso possa ser uma das evidências do porquê do Evangelho ser tão detalhista. O modo de funcionamento dessa tábua era: cobria-se de cera a parte de dentro e utilizava as canetas da época para escrever. Após o texto estar escrito, o texto era repassado para o papiro ou pergaminho. As tábuas serviam apenas como rascunho. Para começar uma nova escrita, bastava apenas raspar o que estava escrito. Vulgata Latina, 1528. Oriunda de Paris, França, essa Bíblia é uma das mais antigas do mundo. A imprensa foi inventada por Gutenberg na Alemanha, e o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, por volta de 1450, 1455 ou 56. Outro detalhe pontuado é: a época que os portugueses chegaram ao Brasil foi por volta de 1500, e essa Bíblia possui quase o mesmo tempo de descobrimento do Brasil. A escrita é o latim, língua utilizada para os cultos católicos até algumas décadas atrás. Manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto foram descobertos no deserto de Qumran, perto do Mar Morto. Os originais estão no Santuário do Livro, em Israel. A história mais aceita é que, em 1947, 3 beduínos da tribo Ta Amerê divertiam-se jogando pedras dentro das grutas enquanto cuidavam de seus rebanhos. Uma das pedras atingiu um vaso e, posteriormente, um dos beduínos retornou à caverna e encontrou vasos antigos. Outra versão diz que um beduíno foi em busca de uma cabra perdida que estava refugiada dentro de uma das grutas. Seja o que for, tudo indica que os beduínos foram os primeiros a encontrar esses manuscritos. A história se desenrola com a venda, aquisição, tradução e datação desses manuscritos nas décadas posteriores. Em suma, dos diversos manuscritos que foram encontrados, há 4 grupos. Manuscritos bíblicos. O livro dos Salmos foi o livro que foi achado o maior número de cópias. Segundo, apócrifos. Alguns livros que não estão no cânon da Bíblia hebraica, exemplo, apócrifo do Gênesis, livro dos Jubileus e outros. Terceiro, comentários bíblicos. Eram textos que traziam comentários e interpretações que a comunidade escreveu dos livros do Antigo Testamento. 4. Livros da comunidade. Livros sobre a organização da comunidade, livros e textos litúrgicos, poéticos, escatológicos e outros. Alguns desses materiais eram cópias do Antigo Testamento, e o manuscrito mais antigo era do 3º século a.C. Quando comparado com as cópias mais antigas que existiam da Bíblia, isto é, de 1000 depois de Cristo, a diferença foi mínima. O texto se manteve original ao longo dos milênios.